Graças a Deus por todas as coisas. Momento incrível nós estamos vivendo na nossa casa, na nossa igreja. E hoje eu quero dar continuidade à nossa série de mensagens que nós estamos pregando, falando sobre maturidade cristã. E nós estamos falando sobre esse tema, essa é a terceira mensagem a respeito desse tema. E esse tema é um tema muito relevante para os nossos dias, porque através disso nós sabemos quem nós somos em Cristo, e nós podemos olhar para nós mesmos e identificar se nós estamos maduros com a nossa fé. Semana passada eu preguei uma mensagem aqui sobre o tema o caminho para a maturidade. E eu disse aqui, nós falamos sobre a importância de rejeitar e renunciar às nossas próprias vontades e às vontades da nossa carne, para que nós possamos viver a vontade de Deus na plenitude da nossa vida. Algo que eu disse aqui, que muitas pessoas foram impactadas, foi a necessidade de nós estarmos no centro da vontade de Deus. Que quando nós estamos nesse ambiente, nesse lugar, onde é o centro da vontade de Deus, independente do que aconteça, independente do que está acontecendo lá fora no mundo, nós estamos seguros, nós estamos debaixo da potente mão de Deus, e nós temos a certeza que o nosso futuro será mais brilhante do que nós podemos imaginar. Através de sabermos, temos essa certeza, essa convicção de estarmos no centro da vontade dEle. Porém, hoje nós precisamos avançar nessa série de mensagens, e antes de tudo eu quero ler com vocês, quero que vocês leiam comigo o texto base que nós estamos usando para essa série. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 13, vai nos dizer o seguinte, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Até que todos, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o tema, esse é o texto base para essa série que nós estamos usando, para que nós venhamos entender a respeito desse tema, a respeito do tema da maturidade. Mas hoje eu quero não só ler esse versículo, mas eu quero explanar todo o contexto que está inserido esse texto. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16, quero ler para vocês aqui, e acompanhem comigo na projeção. Eu vou ler na nova tradução atual de hoje, tá? Que é uma tradução mais simplificada, mais fácil para que você entenda. E a palavra de Deus diz assim, o versículo 11 de Efésios 4, foi Jesus quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, ou ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o que, igreja? Para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegamos a ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, e esse texto, essa palavra é uma palavra-chave, que nós iremos debater ela durante essa mensagem e também sobre as próximas. E não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras, e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito do quê? De amor. Guarde isso. Falando a verdade com o espírito de amor. Cresçamos, e não está falando só que o pastor irá crescer. Não está falando só que o líder de ministério vai crescer, mas sim, todo o corpo de Cristo. Cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça do corpo, a cabeça da igreja.
É Ele quem faz com que todo o corpo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si em meio da união, entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do que, igreja? Do amor. Ele cita 2 vezes nesse texto, no contexto de Efésios 4:13, o amor. Perceba que esse texto de Efésios 4:13, que nós estamos usando como uma referência para essa série, ele, quando nós olhamos o contexto, ele é muito mais profundo. Ele nos leva a uma profundidade, a uma meditação do que Paulo estava dizendo. Ele começa dizendo que o Senhor fez isso porque Ele distribuiu dons no meio do seu povo. Ele começa sendo claro que isso é algo que Deus espera da sua igreja, a maturidade para que eles recebam, para que eu e você recebamos aquilo que Deus tem para nós, que são os dons espirituais, aquilo que Ele tem para que nós possamos desenvolver a nossa maturidade cristã e podermos alcançar a altura e a estatura de Cristo. Mas pensando sobre tudo isso, eu gostaria de falar sobre um tema com vocês hoje. E o tema dessa mensagem hoje que eu gostaria de colocar é: vença a imaturidade. Feche seus olhos por um minutinho. Doce amado Espírito Santo, nesse momento, eu peço ao Senhor que o Senhor fale ao coração da sua igreja através dessa mensagem. Que as pessoas, meus irmãos que entraram aqui hoje, não saiam da mesma forma que eles entraram. Que a vida deles sejam tocadas por Ti. Que o Teu Espírito se mova no nosso meio. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Fica à vontade. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para todo esse texto que nós lemos, eu vejo que aqueles crentes do primeiro século estavam enfrentando algumas dificuldades de instabilidade na sua fé. E era necessário que Paulo escrevesse isso para aqueles cristãos, para aqueles crentes daquela igreja de Éfeso. E olhando para esse texto e para todo o contexto que nós lemos, eu olho e vejo que isso se encaixa perfeitamente nos nossos dias atuais. E algo me chama muita atenção, sabe o quê? A instabilidade de muitos cristãos nos dias de hoje. Pessoas que estão na igreja há 5, 10, 15, 20 anos e ainda são meninos, ainda não cresceram na sua maturidade, ainda são crianças espirituais, assim como Paulo disse no texto que nós lemos. Sabe, pessoas que teve a tua vida até tocada, mas em muitas áreas da vida dela permanece da mesma forma. Alguns de nós até vencemos algumas áreas da nossa vida, mas quando nós olhamos para outras áreas, parece que não está bem ajustado assim. Parece que as coisas não estão indo tão bem assim. E quando eu olho para tudo isso, eu posso pensar sobre algo e ver que comparar toda essa situação como um iceberg. Não pela geleira em si, mas pela estrutura que ele representa. Um iceberg, ele tem aproximadamente 10% do seu corpo exposto. E 90% ele está oculto dentro do mar, dentro da geleira. 90% do iceberg ele não fica exposto. E isso representa no que na nossa vida, pastor? Muitos cristãos que já receberam Jesus, já foram tocados por Jesus, já tiveram a sua vida, muitas vezes, em muitas áreas transformadas, ainda existem áreas que não foram tocadas. É como se fosse esse iceberg que eu estou usando de exemplo.
Muitos cristãos tiveram parte da sua vida sim impactada por Jesus, mas outra parte ainda não foi tocada, não foi direcionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não conseguiu acessar. E sabe, existem em muitos de nós, existem emoções que estão escondidas e resultados de um passado que não permitem crescer verdadeiramente numa liberdade cristã e numa maturidade cristã. E isso que eu quero falar com vocês hoje, para que nós possamos vencer a imaturidade. Sabe, de certa forma, muitas vezes nós conseguimos limpar as nossas vidas. Nós nos livramos do álcool, nós nos livramos das drogas, nós nos livramos da linguagem obscena, do comportamento ilícito e entre tantas outras coisas. Nós começamos a orar e a falar de Jesus até a outras pessoas, mas e muitas vezes existem raízes que estão dentro do nosso coração, dentro do nosso interior, que estão inalteradas e elas não foram tocadas ainda. E sabe qual é o grande problema disso? O grande problema é que grande parte das pessoas estão tratando aquilo que é exposto, aquilo que o mundo vê, aquilo que as pessoas estão olhando para ela, e ela precisa de uma forma ou de outra, a partir do momento que ela diz que ela é cristã, ela precisa tratar isso para que isso realmente comece a refletir no seu testemunho. Mas muitos de nós estamos com raízes que permanecem intocadas pelo Senhor Jesus, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre emoções, sobre situações que muitas vezes está dentro do nosso interior, que nós estamos lutando contra nós mesmos, sem expor aos pés de Jesus. E pensando sobre isso, eu quero falar com você a respeito de 4 verdades. E a primeira dela, para que nós vençamos a imaturidade, é: pare de usar Deus para fugir de Deus. Pare de usar Deus para fugir de Deus. Poucos vírus mortais são tão difíceis de identificar como esse, porque esse tipo de situação ela fica geralmente disfarçada, maquiada. Na superfície parece que está tudo alinhado, assim como o iceberg, mas quando nós olhamos as raízes, quando nós olhamos a estrutura, não está nada legal. Há alguns sintomas para esse mal e eu quero falar sobre eles com você hoje. Usar Deus para fugir de Deus, quero te dar alguns exemplos. É quando eu crio uma grande quantidade de atividade para Deus e ignoro em minha vida áreas que precisam de tratamento. Eu estou envolvido na obra, eu estou envolvido fazendo algo para Deus, eu estou envolvido olhando aquilo que é interessante, aquilo que é importante para Deus, mas eu estou negligenciando aquilo que é fundamental para a minha saúde espiritual e para a minha vida. Sabe o que eu vejo aqui? Muitos de nós estamos negociando o secreto pelo supérfluo. E Deus tem uma mensagem para você hoje: não negocie o secreto pelo supérfluo. Não negocie o secreto, fechar a porta, se ajoelhar, buscar a presença do Pai, por aquilo que é passageiro, por aquilo que muitas vezes você está envolvido, está fazendo até algo para Deus, mas muitas vezes se esquece de buscar a sua presença primeiro, estar rendido aos pés de Jesus. Outro exemplo que nós usamos Deus para fugir dele é quando eu faço a obra de Deus para satisfazer a mim mesmo e não a Ele. Sabe como é isso? Quando eu estou servindo a Deus esperando o reconhecimento de um homem. Quando eu estou servindo a Deus esperando o reconhecimento de um pastor, esperando o reconhecimento de um líder, esperando o reconhecimento de alguém que está à minha volta, alguém para me elogiar, inflar o meu ego. Eu estou usando Deus para fugir de Deus. Eu estou com a minha motivação errada. A motivação está errada. Eu não estou olhando para Jesus. Enquanto a palavra de Deus diz para nós olharmos para Ele.
simplesmente para Ele. E eu tenho algo para te dizer sobre isso também. A motivação errada é tão perigosa quanto a indiferença de não fazer nada. Quando eu não faço nada, eu estou sendo indiferente. Mas quando eu estou com a motivação errada, esperando o elogio, esperando algo de alguém, é tão perigoso quanto. Por quê? Eu deixo de olhar para Cristo e passo a olhar só para a igreja. Eu deixo de olhar para aquele que salvou a igreja e começo a olhar somente para a noiva. Esse é um grande problema. Quando nós fazemos isso, nós estamos usando Deus para fugir de Deus. Outro exemplo, quando eu faço coisas em seu nome, no nome de Deus, que Ele nunca pediu que eu fizesse. Eu faço como um escape, uma fuga. E sabe o que acontece muitas vezes? Eu vi uma postagem essa semana na internet, de uma membra aqui da nossa igreja, era um repost. E a pessoa falava assim, a diferença entre doutrina e a diferença entre dogmas. Doutrina, sabe o que é? Doutrina é aquilo que a Bíblia fala para você fazer. Preservar o seu caráter, ter o teu caráter transformado, buscar santidade, estar diante de Deus, ter uma vida reta, ter uma vida íntegra. Dogma, sabe o que é? É aquilo que muitas vezes os homens tentam implantar na tua vida. Vou citar um exemplo claro aqui, que acontece muito. A teoria dos usos e costumes. Nós não iremos pregar jamais sobre isso e nem contra isso, não é a ideia aqui, não estou falando contra. Cada igreja tem a sua cultura. Mas o detalhe é, quando nós deixamos de fazer para Deus e passamos a olhar simplesmente para homens, nós estamos com a motivação errada, nós estamos usando a desculpa que nós estamos fazendo para Deus, mas nós estamos simplesmente satisfazendo o nosso ego. Quem está entendendo a mensagem? Outro exemplo, quando eu demonstro o comportamento cristão para que as pessoas pensem bem de mim. E aqui vale um ai, ai, ai. Demonstrar uma vida cristã não é viver uma vida cristã. Demonstrar uma vida cristã não é viver uma vida cristã. Guarde isso no seu coração. São conselhos práticos para você. Muitas vezes, sabe o que vai acontecer? Você será testado nisso. E sabe onde você vai pregar o seu maior testemunho de vida? Dentro da sua casa. E eu vou falar por mim agora. Sabe quem são as minhas maiores testemunhas que testificam se eu sou ou não um verdadeiro cristão? Elas duas. Elas duas me veem a minha nudez, me veem o dia que eu estou triste, o dia que eu estou desanimado, o dia que eu estou alegre, o dia que eu estou empolgado. É elas que veem todos os dias o que acontece na minha vida. Elas veem o meu comportamento, elas veem como eu reajo conforme acontecem as adversidades na minha vida. É elas que testificam, ei, você está sendo um bom cristão ou você não está sendo um bom cristão. E por isso eu estou dizendo isso para você. A sua família deve testificar se você é literalmente um verdadeiro cristão ou não. A sua família vai poder falar para você se você é uma pessoa que está condizendo com aquilo que você está pregando, com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você está muitas vezes dizendo que você é. E algo que eu vejo aqui é que muitos de nós queremos impressionar as pessoas lá fora e se esquecemos que mais importante de tudo é aqueles que estão conosco dentro da nossa casa. Nós esquecemos disso. Por isso eu estou pregando essa mensagem para que você vença a imaturidade. E eu quase caí nessa armadilha dias atrás. Minha filha,
Na verdade, eu tinha acabado de fazer uma oferta generosa para uma pessoa que estava passando necessidade. Eu estava fora de casa, viajando, trabalhando. Minha filha não sabia nada disso. E de repente ela me liga, 5 minutos depois de eu ter feito a transferência. Pai, cedo eu falei que era 50. Ela falou para mim hoje cedo, pai, não é 50, era 10. Ela falou para mim assim, pai, eu quero, o senhor pode me mandar 10 reais, que eu estou aqui na sorveteria, com a minha amiga, e eu preciso pagar o sorvete. E eu falei para ela assim, Manu, não vou fazer agora não, que eu estou dirigindo, estou na estrada. Desliguei o telefone. Gente, diante de Deus, o Espírito Santo naquela hora, passou uns 2 minutos mais ou menos, e eu fiquei com aquilo no coração. O Espírito Santo veio como uma flecha no meu coração. Você foi muito bom para fazer para os outros de fora e aqueles que estão dentro da sua casa. Sabe? Eu estou contando isso para você porque são armadilhas que muitas vezes nós somos pegos. É o nosso contrapé. E o que aconteceu? Naquela hora eu peguei o telefone, liguei para ela e falei assim, filha, estou passando o Pix agora. Aí para você, enfim, passei até mais do que ela precisava. E o Senhor me ensinou isso naquele dia. Isso já tem umas 2, 3 semanas mais ou menos. E por que eu estou falando isso para você? Porque a forma que você trata a sua família e aqueles que estão debaixo do mesmo teto que você, mostram muito mais se você é um discípulo de Jesus, do que qualquer outra atitude com as pessoas que estão lá fora. Tratar a sua família faz parte do seu chamado. Tratar a sua família bem faz parte do chamado de Deus para a sua vida. Cuidar daqueles que estão contigo faz parte do chamado de Deus para a sua vida. E a segunda verdade que eu queria falar com vocês é: controle as suas emoções. Pare de ignorar a sua humanidade. Sabe o que eu quero dizer aqui? Pare de ignorar aquilo que muitas vezes é um desequilíbrio na sua vida. E eu vou contar outra experiência, pessoal. Alguns meses, no começo desse ano, de repente a Manu, de novo minha filha, estava triste, cabisbaixa, não tinha nada que animava aquela menina. E aí a minha esposa toda preocupada, né? Mãe é mãe, né? E eu já falando, não, a menina está naqueles dias, desencana disso aí, já já ela está bem. E aí eu peguei, aí a minha esposa, muito sábia, falou, não, vou levar essa menina no médico. Provavelmente tem alguma coisa fora do lugar. Levou no médico, fez uma bateria de exames. E o que aconteceu? Veio lá que ela estava com insuficiência de vitamina D. Uma das vitaminas que é fundamentais para que o organismo reaja bem à dopamina e tudo mais. Depois a gente foi entender sobre isso. E o médico diagnosticou e tal, fez a reposição da vitamina, melhorou como se fosse um passe de mágica, na verdade, como se fosse porque tomou o remédio. E por que eu estou dizendo isso para você? Não ignore a sua humanidade. Sabe, emoções como ira, raiva, tristeza e medo, muitas vezes tentam nos assolar. E muitas vezes nós estamos achando que tudo é demônio, tudo é Satanás contra nós. Mas pode ser que muitas vezes esteja somente algo desregulado na sua vida. E por isso que eu estou falando, por que eu estou falando isso? Para nós pararmos de espiritualizarmos aquilo que é humano e ao mesmo tempo eu e você deixarmos de achar que nós somos um coitadinho. Nós temos muitas vezes a síndrome do cachorrinho abandonado. Que nós estamos sendo rejeitados, que nós estamos sendo esquecidos, que nós estamos sendo deixados de lado.
que nós estamos com medo, e muitas vezes as coisas se levantam contra mim e contra a sua vida mesmo, para nos causar pânico, e muitas vezes é simplesmente Deus deixando que isso aconteça, sabe para quê? Para que você se lembre daquilo que a palavra dele diz, para você ser forte e corajoso, assim como ele disse para Josué, para que você se lembre que você ainda tem um pai, que cuida de você, cuida das suas emoções, cuida da sua vida, cuida da sua história. Muitas vezes Deus permite coisas que aconteçam na nossa vida, sabe por quê? Para que nós se lembramos que Ele ainda continua no trono, e Ele continua soberano, e a palavra que Deus tem para mim e para você hoje, se você tem medo, Josué capítulo 1, versículo 9 diz, para você ser forte e corajoso. Isaías 41:10 diz, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Então por que você está tremendo de medo? Por que você está tremendo de medo? Se essa palavra é verdade na sua vida e na sua história. Sabe, existem pessoas, e aqui eu vou pegar no pé dos solteiros. Tem pessoas que não se casam com medo do casamento. E se depender de mim, gente, eu estou orando para todo mundo que entrar aqui, se case um dia, em nome de Jesus. Eu estou orando por isso, em nome de Jesus. Você é solteiro, você está debaixo das minhas orações. O Senhor prepara uma pessoa abençoada para viver contigo, para se casar contigo, te abençoar, te fazer feliz, estar com você. E existem muitas pessoas, ó, os irmãos e as irmãs estão recebendo aí hoje. Sabe, existem muitas pessoas que não se casam por medo das experiências dos outros. Posso te dar algo, te dar um conselho hoje? Não viva as experiências do outro, viva as suas próprias experiências. Deixe Deus trabalhar na sua história, fazer na sua história aquilo que Ele quer fazer. Deixe esse medo de lado, entregue tudo aos pés de Jesus, permita que Ele faça. Permita que Ele faça na sua vida. Esteja submisso. Outra recomendação é para que, se nós irarmos, nós não devemos pecar. Efésios capítulo 4, versículo 26 vai dizer assim, cadê a projeção? E se vocês ficarem com raiva, o que a Bíblia diz? Literalmente isso. Sabe o que acontece? Nós muitas vezes, nós acabamos deixar isso borbulhar dentro de nós. E nós ficamos remoendo. Sabe o que é remoer? É ficar lembrando daquilo. Semanas atrás, amém, né, pastor Anuara? Semanas atrás eu estava fora do país e voltei embora, passei uma semana fora, comprei presente para minha esposa. E aqui vai uma dica para os maridos: se você for viajar, traz pelo menos um chocolate. Traz pelo menos um chocolate para agradar quem ficou. E ali, gente, eu trouxe presente, fiz a minha parte. Cheguei em casa, ela tinha preparado uma janta maravilhosa, foi uma bênção. Todo mundo alegre. E por que eu estou dizendo isso para você? No momento que nós fomos se deitar, ela tinha até prometido para mim algumas coisas no secreto. E o que aconteceu? Naquele momento, de repente, ela toca num assunto que estava borbulhando dentro do meu coração. Fazia dias que eu estava remoendo aquilo. E eu falei para ela, eu falei assim: por favor, não vamos falar disso hoje. Nós vamos estragar tudo. E aí ela, muito sábia, ela ficou
quieta na dela, mas já acabou o clima. E o que eu pensei na hora? Por que eu fui abrir a minha boca? E por que eu estou dizendo isso para você? Controle suas emoções. Muitas vezes as suas emoções vai te levar para o precipício. Muitas vezes a sua emoção vai te tirar do seu centro. Vai tirar daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que Deus tem para a sua história. Sabe? E sabe o que eu aprendo com tudo isso? Ainda que sentimentos de medo, de ira, de raiva, de tristeza, fazem parte da natureza humana. Sim, isso faz parte de nós. Mas nós não devemos deixar-se dominar por isso. Era o que estava acontecendo na minha vida. Fiquei uma semana fora, algo que estava borbulhando dentro de mim. E o que aconteceu? Quando cheguei em casa, estraguei tudo, simplesmente porque eu fiquei remoendo aquilo que não era para ficar remoendo. Quem está entendendo a mensagem? A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Não deixe a ira, a raiva, o medo dominar você. É permitido sim você ter uma estabilidade emocional? Claro que sim. Vai ter dia que não vai estar nada bem. Vai ter dia que você não vai estar bem. Deus não vai te julgar por isso. Mas se deixar ser dominado, sabe o que é? É todos os dias estar da mesma forma. Todos os dias, independente do que está acontecendo, se recebe uma notícia boa ou uma notícia ruim, as coisas estão acontecendo bem ou mal, você está triste, você está desanimado, você está com medo, você está sempre falando, mas, ei, deixa o mas de lado e deixa Deus agir na tua vida e na tua história. Deixa Jesus fazer por você aquilo que Ele quer fazer. Sabe, algo que eu aprendo sobre tudo isso que eu estou dizendo, Deus quer que você saia desse cenário de vítima, que muitas vezes você mesmo se colocou, e assuma responsabilidades. Saia desse cenário de vítima, e assuma responsabilidades como adulto e não como criança. Amadureça, cresça para que Jesus te encontre. E aqui entra aquilo que nós aprendemos sobre os frutos do Espírito, o domínio próprio. Gálatas 5:22. Olha lá. Mas ao Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. E o versículo 23. A humildade e o que, igreja? Domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Quem que produz isso? O Espírito Santo. Como que a gente consegue se dominar a si próprio? Estando submisso à sua autoridade. Estando submisso à autoridade do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E eu quero deixar muito claro para você aqui sobre essa mensagem, para que você pense antes de agir e controle suas emoções em momentos de tensão. Sabe por quê? Os sentimentos da sua alma são genuínos sim, mas entenda que Deus já te capacitou para vencer e dominar todos eles. Davi, certa vez, ele estava com a sua alma abatida. E no Salmo 40, se eu não estou enganado, ele vai dizer assim: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dando uma ordem de comando à alma dele. E dizendo: ei, volte à normalidade. E eu digo para você hoje, na autoridade que há no nome de Jesus, se há algo que está trazendo instabilidade sobre a sua vida, dê uma ordem de comando à sua alma e diga: ei, alma, na autoridade do nome de Jesus, volte à normalidade. Volte à normalidade para que eu possa viver o propósito de Deus para a minha vida. Quem está entendendo? Eu declaro sobre a sua vida que aquilo que está fora do seu controle emocional. A partir de hoje, na autoridade do nome de Jesus, haverá controle emocional sobre a sua vida e sobre a sua história. Aleluia! Terceira verdade: identifique padrões. Pare de negar os impactos do passado
sobre o presente. Há uma promessa na Bíblia que deixa muito claro que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, todas as coisas se tornaram novas. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, 17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que fizeram todas as coisas novas. Eis que se fizeram novas. Se as coisas antigas se passaram e se fizeram novas, por que eu devo observar o impacto do passado no presente? Não vou falar sobre maldição hereditária, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas é uma observação. É uma forma de identificar aquilo que está acontecendo na sua vida. Eu quero usar um exemplo muito claro para você. Imagine comigo, se um criminoso que matou 50 pessoas, roubou 30 bancos, entrasse aqui hoje, ouvisse uma mensagem como essa, falasse, eu me arrependo genuinamente, e eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele seria perdoado, sim ou não? A palavra de Deus garante isso. Ele seria uma nova pessoa, sim ou não? Mas isso isentaria ele de pagar pelos crimes que ele cometeu? Não. Por isso que eu estou falando sobre identificar padrões. Esse ato de aceitar Jesus o deixa livre diante de Jesus, mas não inibe para que ele cumpra a lei dos homens. Quando você recebe esse Jesus como seu Salvador, as coisas realmente se tornam novas. Você se torna uma nova criatura, os seus pecados são apagados, tudo se faz novo. Recebemos uma nova identidade, recebemos um novo nome, nosso nome está escrito no livro da vida. Sim, tudo isso é verdade, mas ainda assim é necessário observar se as raízes do passado não estão interferindo no nosso dia a dia. Sabe por quê? Muitas vezes é o iceberg que eu estava dizendo. É aquilo que está penetrado no fundo da nossa alma. Sabe, uma família que tem históricos de divórcio, depressão, adultério, mentiras, vícios, álcool, drogas e muitas vezes tantas outras coisas que se torna uma repetição de ciclos dentro de muitas casas. Mas algo que eu queria chamar a tua atenção é que você observe algumas áreas da sua vida se não está reproduzindo exatamente um comportamento do passado, algo que aconteceu lá no passado e continua acontecendo até os dias de hoje. O que aconteceu em um passado com alguém de sua família muitas vezes, ou até mesmo com você mesmo, com um parente, antes de conhecer Jesus. Você veio para Jesus, recebeu uma nova identidade e continua acontecendo a mesma coisa. Você é salvo, teu nome está escrito no livro da vida, mas por que você não consegue romper esse ciclo? Por que você não consegue amadurecer e viver aquilo que Deus tem de propósito para você? Mas eu tenho boas notícias para você hoje. Se você identificar esse padrão na sua vida, a partir de uma decisão de render todas as coisas a Jesus, é possível que isso termine em você e você tenha literalmente uma vida nova em Jesus. É possível viver uma história nova em Jesus. Eu sou testemunha disso, sabe por quê? Lá em casa, minha família é toda bagunçada. Eu não venho de uma família que era uma família pastoral. Meus pais são divorciados. Minha família toda bagunçada, literalmente. O único vício que não tem lá em casa é o álcool e drogas. Mas minha família era uma bagunça. E eu decidi servir a Jesus. E que minha vida seria diferente. Perceba que é uma decisão para que aquilo que é uma maldição muitas vezes termine em você e a partir de você seja uma nova história, um novo começo, uma nova vida, uma nova decisão, algo que Deus tem para você e você vai cumprir na íntegra aquilo que Ele tem para a sua história. Quem está entendendo a mensagem? Por isso, a partir da sua decisão, livre-se de padrões doentios e destrutivos que impedem você de atingir a maturidade que Deus está esperando que você atinja.
Quem está entendendo? Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender 3 estágios a respeito do pecado. A Bíblia fala sobre pecado, a Bíblia fala sobre transgressão e a Bíblia fala sobre iniquidade. E existem diferenças entre esses 3 estágios. O pecado, ele vem do grego amártia. É um deslize, um erro no ato que exige confissão e perdão. O segundo estágio é a transgressão, que vem do hebraico pechá. Significa ultrapassar um limite conhecido ou uma quebra de confiança. Para esse estágio, ele exige arrependimento real, transformação de mente, aquilo que Paulo recomenda em Romanos, e mudança de direção, literalmente mudar a rota. E o terceiro estágio é a iniquidade, que no hebraico vem de avon, que significa tortidão, desvio interno, e não é só o que você está fazendo, aquilo que você faz muitas vezes esporadicamente, não, é o que está sendo formado dentro de você. Está enraizado, é aquele erro que virou padrão, é uma inclinação da sua carne que virou uma estrutura. Quem está entendendo a mensagem? A diferença entre os 3 estágios, e aqui nesse ponto exige cura, confissão e restauração na raiz. Literalmente essa raiz precisa ser cortada. Sabe o que eu lembro? Do iceberg que eu comecei falando no início da mensagem. 10% está exposto, 90% está oculto. Quem está entendendo? Você já parou para pensar porque muitas vezes você não consegue romper no seu relacionamento com Deus? E você fica num ciclo vicioso, na corrida dos ratos? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós tentamos resolver a iniquidade, que é avon, com o remédio de amártia, que é perdão. O perdão limpa a culpa, mas não remove a estrutura interna. E eu vou explicar isso para você. Jesus, ele sempre discernia acerca disso. O pecado, ele perdoava, ele dizia, seus pecados foram perdoados. A transgressão, Jesus, ele confrontava. E aqui eu vou usar um exemplo de Pedro. Jesus quando morre, Pedro tinha negado Jesus por 3 vezes. O que aconteceu? Jesus encontra com Pedro e por 3 vezes Pedro fala para Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro tinha quebrado a confiança de Jesus, e Jesus estava restaurando aquela confiança, estava tratando a transgressão e a iniquidade. Jesus restaurava o coração, tratando a raiz. Quem se lembra da cura no tanque de Betesda? O que aconteceu ali? Jesus disse para aquele homem, vá, não peques mais, para que não te suceda algo pior. É aquilo que Jesus também dizia, que quando nós expulsássemos um demônio, se ele fosse embora, e ele voltava com mais 7, se a pessoa não estivesse realmente convertida. Eram padrões que iriam sendo enraizados. Quem está entendendo a mensagem? O que eu estou dizendo aqui é, que eu aprendo com tudo isso, é necessário usar o remédio certo para a doença certa. Nós precisamos usar o remédio certo para a doença certa. Por isso é necessário que você entenda e identifique isso na sua vida. Foi um erro pontual? Foi uma decisão consciente? Ou foi um padrão que se torna repetitivo? Quais dos 3 estágios que muitas vezes o pecado está afrontando a sua vida, está te tirando do caminho? Para cada estágio é necessário uma dose de remédio diferente. Não tem como tratar um câncer com dipirona e não tem como tratar uma dor de cabeça com quimioterapia. Quem está entendendo? Para cada remédio para cada doença é necessário um remédio diferente. E aqui eu quero dizer para você, é necessário que você identifique o que te faz repetir os mesmos erros, e a partir desse diagnóstico correto, a partir de um arrependimento genuíno, é possível através do sangue de Jesus, restaurar e curar a sua vida.
E aí sim você vence a imaturidade e alcança a estatura de Cristo. E para finalizar, o quarto ponto dessa mensagem: decida vencer a imaturidade. Nós falamos sobre fugir de Deus fazendo algo para Deus. Nós falamos sobre controlar as emoções. E nós falamos sobre também identificar os padrões. E por que eu estou pregando essa palavra? Porque não existe maturidade em um ambiente onde emoções não são saudáveis. Se uma árvore ela estiver doente, ela vai produzir frutos doentes. As suas emoções têm que estar curadas. A sua vida tem que estar curada. A sua história tem que estar limpa. Você precisa deixar Jesus tratar todas as raízes que muitas vezes estão escondidas dentro do seu interior. Sabe o que eu aprendo com tudo isso que nós estamos falando aqui hoje? Crescer em Deus exige decisões. É necessário eu e você decidirmos que nós precisamos crescer. Decisões muitas vezes de vencer traumas, decisão de confiar na palavra que Deus te falou, mesmo que tudo pareça perdido nesse cenário. E eu quero dizer algo para você hoje aqui. Deus não precisa de um cenário favorável para agir a seu respeito. Deus não precisa de um cenário favorável para agir ao seu respeito. Ele age com um cenário favorável, Ele age no meio do caos, Ele age aonde você der liberdade para Ele agir. Por isso eu digo para você hoje, crescer em Deus, atingir a maturidade, exige decisões. Decisões de avançar, decisões de sair desse ambiente onde você sente pena de si mesmo, decisões de sair desse ambiente que muitas vezes está confortável para você, mas é necessário que você cresça, é necessário que você atinja essa maturidade, decisão de superar o abandono, superar uma traição, decisão de sair da lama do pecado, decisão de sair das repetições do pecado. É necessário tomar essa decisão e dizer: Jesus, eu rendo tudo a Ti. Eu preciso que o Senhor haja nessa área específica da minha vida. E algo que eu aprendo com tudo isso: não tente tratar tudo isso que nós estamos dizendo na forma do atacado. Sabe o que é tratar na forma do atacado? Jesus, eu preciso de uma solução na minha vida inteira. Não vai resolver. Sabe o que você faz? Jesus, eu preciso que o Senhor haja nessa área que é uma debilidade para mim. É o medo? É as minhas emoções que são afloradas? É a ira que toma conta de mim? O que é? Eu preciso que o Senhor haja específico nessa área. Seja específico com Deus. E sabe, para que isso aconteça, é necessário você tomar essa decisão. E algo que eu quero declarar sobre a sua vida hoje, é que por mais que a dor, por mais que aquilo que você passou no seu passado, por mais que as coisas que aconteceram com você um dia tentem te parar, Deus é poderoso para pegar na sua mão e te tirar desse ambiente, desse lugar que está te matando, desse lugar que está te levando para a cova, desse lugar que está te aprisionando, está te oprimindo. Ei, Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida hoje, e eu quero, e se você tem consciência disso, você precisa receber. Deus está liberando algo sobre você, sobre a sua casa, aquilo que aconteceu com seus antepassados, aquilo que aconteceu com as pessoas que muitas vezes você nem conheceu e está afetando a sua vida. Hoje deixa de ser um ciclo na sua vida para ser algo novo que Deus irá fazer a seu respeito. Receba isso no seu espírito. Receba isso no seu espírito. Se foi um abandono, Deus tem capacidade de te fazer ser curado, ser curada nesse abandono.
Deus quer te tirar desse ambiente e te colocar num ambiente seguro, num lugar seguro, sabe por quê? Porque Ele é o maior interessado que você vá bem. Ele te ama, Ele é seu Pai. E independente do que aconteça, sabe o que eu e você devemos fazer? Igual o apóstolo Paulo. Filipenses 3,13 vai dizer assim: irmãos, não penso que eu tenho alcançado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele estava no caminho, ele estava lutando, ele estava guerreando, ele estava buscando ser aperfeiçoado. Ele não tinha alcançado ainda. Não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu estou fazendo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo que é Jesus. Avance, não fique parado, cresça em maturidade. Paulo mesmo está deixando claro que ele não tinha alcançado, mas ele não estava parado, ele estava caminhando para alcançar aquilo que Deus tinha para ele. Sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Prossiga para o alvo, porque o seu passado é só um ponto de referência, não é o seu destino final. O seu passado é um lugar que você vai olhar no retrovisor e vai dizer: eu estive lá, mas eu não estarei mais lá. Eu estou indo para o meu futuro, eu estou indo para aquilo que Deus preparou, para aquilo que Deus tem para mim. Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus eu declaro que será assim na sua vida. Em nome de Jesus. Deus está pronto para fazer tudo novo na sua vida. Mas a pergunta é: você está disposto? Você está disposto a sacrificar, a renunciar, a muitas vezes deixar o seu orgulho de lado, deixar Jesus tratar essa ferida, deixar Jesus fazer aquilo que Ele precisa fazer para que você seja restaurado completamente? Guarde isso no seu coração. Feche seus olhos por um minuto.